Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, a nossa conversa será com o deputado estadual pelo PTC, Cabo Bebeto, eleito para seu primeiro mandato com 31.573 votos, grande maioria desses votos na capital alagoana. Atuou por 16 anos como policial militar no estado de Alagoas, onde surgiu como uma grande liderança da tropa. Esse líder já está aqui no estúdio. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Hoje temos a presença honrosa do deputado estadual pelo PTC, Cabo Bebeto, eleito para seu primeiro mandato com 31.573 votos, grande maioria na capital alagoana, o campeão de votos em Maceió. Atuou por 16 anos como policial militar do estado, onde surgiu como grande liderança da tropa. Bom dia, Cabo Bebeto, deputado Bebeto. Bom dia, Flávio. É um prazer recebê-lo aqui e muito agradecido por sua presença honrosa. Agradeço. Vou chamar Bebeto, tá certo assim? Vamos inicialmente conhecer sua carreira de policial militar. Ser policial foi ato de vocação ou uma oportunidade que surgiu para uma segurança de vida? Não, foi vocacional. Eu sempre gostei de polícia, sempre tive vontade de ser da polícia. Inclusive, quando eu fiz o concurso, eu trabalhava em outra empresa com um salário melhor, mas tinha comigo essa vontade e consegui realizar no ano 2002. 2002. Iniciou como soldado? Soldada. A polícia, ela tinha ou tem o que você desejava, o que você sonhava? Uma parte, sim. A parte de você entrar na viatura e realizar o seu serviço, você ter uma certa liberdade de implementar o seu perfil na execução do seu serviço, isso era o que eu buscava. Mas é uma legislação arcaica, é um formato ultrapassado que precisa ser mudado. E foi um pouco disso aí, do que faltava para ser um serviço melhor, que me trouxe, de certa forma, para a política. A gente pontuou que em sua carreira policial, o senhor sempre foi considerado como policial operacional e se destacou na atividade com esse perfil. Como foi construído esse perfil? Primeiro com bons comandantes que eu trabalhei, né? Comandantes de viatura que foram referências para mim. Eu acho que isso foi muito importante. Sempre trabalhei com bons policiais. E depois, alguns grupos especiais que eu participei, né? O primeiro foi o GR, que era um grupo de ações rápidas que tinha no 4º Batalhão. Foi uma grande escola para mim, e com policiais experientes e que eram referência no serviço operacional. Depois, na Força Tática, tanto no 1º como no 4º Batalhão, que foi onde eu aprimorei essa questão operacional e também desse convívio em grupos pequenos. Foi muito interessante, foi muito isso aí que terminou, vamos dizer, que me levando para essa questão um pouco mais operacional no serviço da Polícia Militar. Eu gosto muito de citar os meus grandes professores na área policial e tive grandes professores policiais militares, oficiais militares, colegas. Coronel Evaristo, Coronel Costa Filho, Coronel Nogueira, Coronel Jurandir, Coronel Cícero Oliveira, Coronel Hamilton. São pessoas que aprendi muito na vida policial e na área da Polícia Civil são exemplos muitos. O senhor gostaria de citar esses grandes instrutores, esses professores de vida policial? Olha, eu tenho o Cabo Gato, que eu já acho que ele é subtenente já, o Sargento Romero, o Sargento Arthur, Sargento Renatinho,
Então foram pessoas que me ensinaram muita coisa e cada um numa simplicidade muito grande. Me deram muitas lições mesmo. Ensinando, fazendo, né? É o exemplo que Exatamente. Você está do lado dele aprendendo na prática. É a melhor escola que tem a prática na polícia. Qual foi a grande lição dessa sua atividade operacional que o senhor levou para ser um líder classista? Olha, essa questão de líder classista, Flávio, ela foi natural. Eu concorri já à Associação de Cabos Soldados, nunca ganhei. Era uma eleição muito difícil, eleição classista. Tem aí uma discussão para outra entrevista. Mas assim, porque eu destacava? Naturalmente eu me apresentei porque alguns colegas passavam por problemas e eu encabeçava, às vezes, campanha de doação, de sangue, de gente que ia preso, juntava para pagar advogado. Então, assim, naturalmente eu fui me apresentando. E o que é que a tropa vinha diferente de mim para um presidente de classe? Porque eu estava na tropa, eu estava na rua, eu sabia exatamente qual era o sabor da quentinha, eu sabia exatamente a dificuldade que era de um serviço, por exemplo, de desapropriação. Eu sabia a dificuldade do PO, eu sabia como era o lanche lá no Rio Pelé, quando a gente ia trabalhar em jogo. Você tem ideia, o jogo ia começar de 4 horas, a polícia chegava 2 horas da tarde, 2 horas antes. Absurdo, uma água quente, aí dava um sanduíche frio, água quente e uma fruta estragada. Já teve casos do suco vencido. Então eu falava isso com propriedade porque eu estava lá. Então o cara via, enquanto alguns presidentes estavam muitos anos afastados da tropa, sem tirar serviço, eles tinham alguém lá que tinha coragem de falar que tinha vivido ontem aquilo que estava sendo discutido. Então foi isso que de repente me deu uma certa projeção na tropa, mesmo sem ter uma efetiva representatividade, entendeu? Eu sei que o termo é um termo militar, mas poderia ser mudado, se chama ração fria, né? Muita, por exemplo, a gente tem a caso de viatura que vinham com ar-condicionado e era mandado retirar o ar-condicionado da viatura da PM. O cara achava que o ar-condicionado era um luxo, mas vamos lá. A gente usava uma camisa, uma gandola, um colete balístico e uma capa tática. Aqui. Ia para uma ocorrência de, por exemplo, como eu já tive no meio do trânsito, passava 6 horas no trânsito, no sol quente, e você ia para a viatura, meu amigo. Aí não tem ser humano que suporte. Quando chovia e chove, você levantava o vidro e embaçava. Você baixa o vidro, você molha rádio, molha armamento, você fica brigando a viatura entre levantar e abaixar o vidro a cada 10 minutos. Então, assim, é ruim para o serviço, mas aí algumas pessoas, enquanto as viaturas para comandantes tinham ar-condicionado, a do policial que estava na rua para trabalhar, para estar de forma tranquila, para poder agir quando fosse necessário, não podia ter porque era luxo para o policial militar. Como se fosse um ser inferior. Isso é incabível. O grupo de ações rápidas que o senhor integrou e que me parece que foi uma grande escola operacional para o senhor, eu digo que quando a gente entra num grupo desse, que você vai para a rua, não é a ocorrência que eles chamam, você vai atrás da ocorrência. Esses grupos são caçadores. Dificilmente a gente ia para atender a ocorrência do Copom. Eram as viaturas que tinham liberdade de ação na área do batalhão, enquanto algumas viaturas tinham bairros e a gente tinha toda a área do batalhão para atuar. Tinha uma relação mais próxima com a P2, que é a inteligência do batalhão, com a própria Polícia Civil, a gente fazia muita ação em conjunto e a gente tinha essa liberdade. Então a gente ia caçar, saía procurando, enquanto o cidadão ia atender, a viatura normal ia atender a ocorrência de som alto, de não sei o que, a gente ficava com as piores ocorrências, as ocorrências de grande vulto, ou tinha liberdade para agir. Aí esse espírito de caçador é quem tomava conta do serviço e a gente ia buscar, tá descendo grota mesmo sem ter problema, buscando informante, tá voltando onde tinha tido problema lá para ver se voltou o tráfico lá, a gente tinha essa liberdade e isso dava resultado. Nessa construção do informante é uma coisa muito sensível, né? Que quando você não encontra informação dentro da igreja, você tem que buscar informação na rua. E poucas pessoas compreendem como você recrutar o informante. Porque pode ser um informante um bandido, e pode ser um homem de bem que quer passar as informações porque não está aguentando mais aquela situação. Então você tem que passar para os dois segurança, ele tem que confiar em você. Às vezes é alguém que quer sair do mundo do crime e quer colaborar com a polícia. Às vezes a informação chega anônima porque é um que é contra, concorrente do outro, que quer entregar.
Então, toda a informação ela é bem-vinda e a gente dava seguimento. Quando eu me tornei o Cabo Bebeto, que veio mídia social, isso ficou mais claro. Ao invés de eu receber a informação, às vezes, através do 181 ou do 190, eu recebia, às vezes, da minha rede social. O cara mandava vídeo para mim, mandava foto para mim, porque ele confiava naquele personagem. Então, assim, isso também ajudou bastante, isso. E certamente o informante, ele se beneficiaria com o seu resultado. E aí estimula sim. mais. Mas isso a gente tem que deixar claro também, Flávio, que você, que cidadão, você pode confiar na ferramenta tanto do 90 como a do 181. São diferentes. O 190 é o problema que está acontecendo agora, na hora. O 181 é um problema, uma situação que precisa haver um certo estudo, um levantamento, mas ambos, a sua identidade ela é preservada e a polícia vai. Lógico que a gente não consegue dar conta de tudo, porque o nosso efetivo é pequeno, mas a gente vai. Tanto a Polícia Civil como a PM, elas colhem as informações, fazem levantamento para dar seguimento a isso aí. A sua eleição como candidato mais votado em Maceió, histórico, né? Estava presente nos seus melhores sonhos? Não estava. Foi uma boa surpresa. Hoje a gente começa a olhar o porquê de sair e vem a eleição do delegado Fábio Costa como mais votado também em Maceió. Então mostra que o maceiense não gosta de bandido, que quer políticos que tenham esse perfil na política, e isso é possível. É fato, veja só, o mais votado para estadual foi um deputado, foi um cabo da polícia, desculpe. O mais votado para vereador foi um delegado de polícia. Então mostra que o maceiense não gosta de bandido e que gosta da boa polícia, da polícia firme, que age dentro da legalidade, mas que age com energia. E há uma coincidência no perfil, né? Não é uma coincidência, mostra que o maceiense quer isso. Não é, entendeu, Flávio? Numa eleição 4 anos atrás, teve isso. Numa eleição ano passado, também teve isso. Então, o maceiense não gosta de bandido. Perfeito. De líder classista para deputado, ou seja, de cobrador para cobrado, como o senhor avalia a sua atuação parlamentar? O senhor estaria satisfeito, Cabo Bebeto da tropa, com o que faz o Cabo Bebeto, deputado? Bom, vamos lá. Eu já disse isso lá no plenário. A política, um mandato, ele é o melhor emprego para quem não quer trabalhar. Mas para quem quer, meu amigo, é rojão. O que é que eu lamento hoje na política? É não poder tirar mais serviço. Né? Isso aí, se eu tentei sair, busquei, inclusive, até na Caixa do Ronda do Bairro, eu busquei para ver se eu podia trabalhar ainda. Tirar um serviço ou 2 por semana, porque ficou faltando para mim isso aí. Mas eu não tenho mais como voltar, então isso aí vai ficar comigo aqui. Mas faz falta muito esse serviço. Eu queria muito poder ainda atuar como policial militar, mas o militar não pode atuar. Hoje eu sou aposentado, sou um cabo da polícia aposentado, reformado, como a gente chama, e esse seria a tristeza que eu teria. Mas é muito diferente, mas ambos têm boa atuação, ambos podem fazer bem a população e ambos precisam da população do meu lado. Eu não consigo saber de tudo, então assim, eu tento interagir muito na minha rede social para que as pessoas tragam as demandas, eu procuro eu mesmo responder, para que a gente possa saber do que está acontecendo lá em Pindoba, de repente, que eu não fui lá, mas que eu possa saber do problema que tem lá e possa aqui na Assembleia agir. Então, o que a gente tem que passar é credibilidade para as pessoas, como também da polícia, fiscalizar e cobrar e tentar mudar o que está errado, como na polícia. São atuações, de uma certa forma, semelhantes, mas que hoje sou muito mais cobrado do que antes. Isso aí, se eu já tinha antigamente, você deve ter ouvido isso, eu pago o seu salário. Né? O cidadão, quando está chateado com a ação da PM, ele dizia, não, eu pago o seu salário. Agora é que falam mesmo. Verdade, né? Vamos citar alguns, a sua atividade parlamentar, né? O senhor, para os policiais, tem um projeto muito interessante que é sobre a redução da alíquota do ICMS. Como surgiu essa demanda para o senhor? O senhor já entendia isso como o policial e depois levou esse anseio pessoal e da tropa para a sua atividade parlamentar, transformando em lei? É uma ferramenta de trabalho nossa, né? A arma de fogo, o colete, a munição, é uma ferramenta nossa e é cara aqui no Brasil, principalmente por questões tributárias. E eu comecei a quebrar a cabeça com isso, a gente apresentou isso em 2019, uma redução de ICMS. Alagoas não vendia arma de fogo, a gente perdia para São Paulo, perdia para Recife, alguns estados que tinham ICMS menor,
botavam estandes aqui e vendiam arma tirando nota fiscal de lá. Então o Estado não arrecadava, o policial, o comerciante aqui perdia. Então a gente conseguiu aprovar esse projeto de lei onde transforma o ICMS, que era de 31 para 14. E hoje as pessoas compram arma em Alagoas. O Estado está arrecadando muito mais hoje, mesmo diminuindo o tributo, a tarifa, ele arrecada muito mais hoje do que antigamente. Então, hoje o CAC, o policial militar, o bombeiro, o policial civil, o PF, o PRF, ele compra a arma mais barata do Brasil aqui em Alagoas. Não foi fácil, mas a gente conseguiu mostrar para o Estado que era melhor, e o Estado está vendo que é melhor, então o Estado não perdeu nada com isso, pelo contrário, está arrecadando mais, a gente está aquecendo esse comércio de novo aqui em Alagoas, que o pessoal comprava muito Caruaru arma. Hoje está comprando, o pernambucano está comprando arma em Alagoas. Ele, como o CAC, pode ter 2 endereços, e aí ele está botando no segundo endereço dele aqui em Alagoas e está comprando arma, e esse recurso está ficando para Alagoas. Muita gente acha que a chamada Lei Cabo Bebeto é só para arma, mas... Não, arma, colete e insumos também, para quem marca de recarga, munição, pólvora. Então, para que o desportista tenha esse desconto e o policial tenha esse desconto, aqui em Alagoas a gente está sendo beneficiado com isso agora. Porque não é só o policial, né? São não, os CACs também, que compram mais armas do que os policiais. Muito mais. E, inclusive, a gente está fazendo... Vinham outras categorias também que não passaram. Eu apresentei uma emenda agora, vou trabalhar para ver se passa, para incluir também funcionários da Cefaz, do Fisco, porque o Fisco ajudou muito a gente nisso aqui, como também as Forças Armadas. O Exército, Marinha e Aeronáutica, que estão aqui em Alagoas, destacando aqui, que eles também possam ter direito a esse desconto. Estender para as categorias que têm a prerrogativa de eu queria fazer para todos esses, mas aí a gente não conseguiu passar para todos, juiz, embargador, procurador, mas quem sabe a gente para o ano apresenta outra emenda para também incluí-los. A propósito, vamos renovar para quem nos assiste o que são os CACs. CAC é colecionador, atirador e caçador. E são desportistas, são colecionadores, são caçadores, são atiradores que usam muito desses insumos e aí também são beneficiados. É o cidadão comum que faz parte que é CAC e vai ter esse benefício também. São os grandes desportistas do tiro aqui do Brasil. Qual a repercussão dessa lei para o senhor? Foi nacional. Muitos deputados estaduais me procurando para tentar aplicar também em seus estados. Passo também o bizu, mas não passo com muito gosto. Porque eu não quero que o Estado perca essa arrecadação, né? Mas também não quero deixar que o outro também não tenha esse direito, né? Espero que dê certo, mas estou na minha. Passei como foi o passo a passo e vamos ver se também que isso aí também estimule algum deputado federal a fazer também isso aí, para que também os impostos federais, que não são de maior incidência também, que não é o grande impacto no preço, são os estaduais, mas que também tragam essa redução também nos impostos federais. A propósito, o senhor também tem uma atividade classista em nível nacional. Qual é a entidade que o senhor participa? Eu participo da OPB, que é a Ordem dos Policiais do Brasil, que abrange Guarda Municipal, todo mundo, todas as categorias de segurança pública estão na OPB. E a gente tem essa discussão nacional através dessa ordem, mas são categorias que são sub-reconhecidas. A gente precisa, a curto prazo, valorizar o agente de segurança pública e a curto, médio e longo prazo o professor, que é a base da nossa educação, da nossa sociedade. Verdade. Vamos para uma outra atividade. Os recursos destinados para a construção do Hospital Militar. Pra você ter uma ideia, Flávio, o hospital é o CHPM, né? Centro Hospitalar da Polícia Militar. Ele fica colado ali no antigo quartel-geral. E vai passar por uma reforma que está sendo prometida há muitos anos, né? Que está lá fechado, inclusive, o QCG. Só que ele não foi contemplado. Cortaram o CHPM da reforma. Então, era um hospital que se via muito ao policial militar, ao bombeiro e aos seus familiares. E aí eu fiz uma emenda de 5 milhões, uma alteração na emenda, na LOA do Estado, para que fosse agraciado e finalmente esse hospital fosse colocado em funcionamento como teve um dia. Nós temos profissionais de saúde, que é o mais caro, grandes profissionais, mas falta equipamento e falta estrutura. Alguém confunde isso como um possível privilégio para o militar? Não, inclusive, é fundamental para o hospital ele atende também pelo SUS, ele tem uma cota que ele tem que atender também pelo SUS. Então, veja só, esse hospital ele cura, ele trata do policial militar, do funcionário público que você paga o imposto para pagar o salário dele. Então ele vai se recuperar mais rápido, ele vai ser melhor atendido. Então é bom para todo mundo, não tem
E todo o estado tem isso, todo o estado do Brasil, Forças Armadas tem isso também, e Alagoas está ficando para trás há muitos anos nisso aí. Agora cabe ao comando e ao governo do estado executar isso aí. Recursos para a construção da CORE, né, que seria uma Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, um total de 2 milhões. Essa reivindicação foi de quem e o senhor abraçou essa causa? Olha, eu fui procurado pelo Vasco, que é um policial civil bastante abnegado. Sei que você tem uma mão nisso aí. Quem iniciou essa questão especial na Polícia Civil aqui, um dos encabeçados isso aí foi você, enquanto delegado de Polícia Civil, que você tem esse histórico nessa parte operacional da Polícia Civil, que é preciso voltar a ser valorizado. Se não fosse por você e por outros que passaram lá, isso nem existia aqui em Alagoas. Então, a gente vendo essa demanda, sabendo que já tinha um projeto há muitos anos aqui, a gente de novo consegue mexer no orçamento do Estado e fazer, se eu não me engano, 2,5 milhões. E só depende agora do diretor da Polícia Civil e do Estado colocar isso em prática. Quem ganha com isso é a Polícia Civil e a população de Alagoas. Vai ter um serviço melhor executado, uma estrutura muito melhor para um serviço especial como é o da Polícia Civil. Em 2007, salvo engano, o então delegado-geral Carlos Reis, ele me colocou para comandar o Tigre. E quando eu cheguei no Tigre, eu vi que o Tigre era muito maior do que um grupo tático. Aí montamos um equipamento de disco denúncia dentro do Tigre, o equipamento de inteligência também já tinha, mas aí já desenvolvemos mais e mais. E agradeço, e a Polícia Civil deve muito ao delegado Laurentino, que foi o cara que manteve esse espírito da polícia, ter um grupo tático, operacional, treinado. A polícia deve muito ao delegado Laurentino, meu amigo. Um abraço, Laurentino. Vai ser reconhecido em breve, né? Vai ser reconhecido em breve isso lá na Assembleia. O Laurentino? A gente vai fazer uma comenda para ele. Bebeto. Ele merece, ele merece. Muito merecedor. Ele merece. É um símbolo na Polícia Civil. Eu sei disso. E disso a gente conseguiu, numa mudança da lei orgânica, da lei da Polícia Civil, que a lei orgânica tem que ser nacional. O delegado Carlos Reis, ele comprou a ideia e a gente fez essa diretoria de recursos especiais. Mas aí chega um delegado federal com a ideia fixa na cabeça e diz: não, isso não é DRE, não é recurso especial, vai ser DEIC. Porque DEIC é o nome nacional e hoje o nome nacional é CORE, todas as polícias. Porque quem não tem ideia copia, né? Quem não tem ideia copia. E esquece de observar também as questões locais. Mas a gente vai fazer, se Deus quiser, vai dar certo essa aí a CORE e vai melhorar muito o serviço da Polícia Civil aqui e o alagoano vai ganhar muito com isso. Assim, a Polícia Civil tem até muita sorte, porque os que comandam o Tigre, a CORE, a GRE, o nome do dia, eles se identificam com a causa e tem muitos resultados para a polícia. A primeira coisa é essa, né? Para você ser de um grupo especial, você tem que se identificar com a causa, tem que ser voluntário, porque se não for, fica pior do que está. E tem uma coisa, Beto, você conhece muitos guerreiros lá do Tigre, o Vasco é um emblema disso. Quem chegar lá e não souber comandar esses guerreiros, certamente vai se sentir ilhado, né? Ou os guerreiros saem ou eles saem. Tem que estar todo mundo tem que ter o mesmo perfil. Verdade, não adianta. Não adianta. Isso é bom para o serviço, né? Isso é bom. E para um grupo tático, né? Que tem uniformidade. Exatamente. Que não tem hora nem dia, né, meu irmão? Verdade. Um outro projeto do senhor é a lei para atualizar a compensação pecuniária paga a militares e policiais civis e penais lesionados com alguma enfermidade durante o serviço. Primeira coisa aí, a gente incluiu o policial penal, que não fazia parte, que essa lei é de 98 e naquela época não existia a categoria do policial penal. Existiu o sistema prisional, mas não existia o policial penal. Como ele existiu depois, a gente incluiu porque ele não seria beneficiado. Essa lei é de 98, como eu disse, e essa lei ela tratava do seguinte, era a indenização para o policial que morresse em serviço, ou em decorrência dele, ou ficasse gravemente lesionado. Então, o que morresse, essa indenização iria para a família, o que ficasse lesionado era uma bonificação para ajudar, né, o funcionário. Então, essa lei, inclusive, ela constava com o valor de atualização. Só que toda vez era um litígio. Por exemplo, a lei de 98, aí tinha lá 20 mil reais, mandando ser corrigido. Mas o policial, ele morria em 2008, 10 anos depois. Existia entendimentos que ele deveria receber de 2008, de 98 em diante,
até o dia que fosse pago, e tinha juiz que dizia, não, é de 2008 até 2010, quando ele recebeu. Então, bicho, isso era... E a maioria entendia que era só de 2008 em diante. Então, isso trazia prejuízo para a família, para muita gente, e a gente conseguiu agora atualizar, porque de 98 para cá já daria esses 100 mil, então a gente tá, não se discute mais os 100 mil, é 100 mil agora em diante sendo atualizado. Se o policial vier morrer em 2030, 2025 é 100 mil, de 2021 agora até o fato. Então isso vai diminuir muito o litígio na justiça, vai acelerar inclusive que as pessoas recebam esse recurso, né, num momento de tanta dor, de tanta dificuldade, para que a gente reconheça financeiramente o papel daquele policial no Estado. O Estado dizendo, ó, família, a gente vai pelo menos fazer isso aqui por você. Recentemente nós perdemos muitos colegas com a Covid e sempre vinha, vamos colaborar, vamos... Não, para enterrar, para enterrar, se a gente não fizer uma cotinha, não tem. O policial que morrer em serviço, às vezes a gente tem que juntar para fazer uma cotinha, porque não existe nada que proteja isso aí, a maior dificuldade do mundo é. Roberto, aí você toma um tiro numa ocorrência hoje, amanhã você é herói, com uma semana você é esquecido. Como é que esse policial vai se tratar se você não tiver uma ajuda dessa? Como é que a família fica? Rapaz, se meu marido é quem traz o recurso para cá, ou a minha esposa é a mulher que mantém os filhos e ela morre, como é que fica a família? A gente está falando de profissões excepcionais. Eu já disse lá, você deve ter ouvido isso, vamos tratar os iguais como iguais e os diferentes como os diferentes que são. E poucas pessoas fazem o que o policial faz. Muita gente acredita que a gente fala isso, isso é chavão. A gente sai para trabalhar, a gente vai atrás de ocorrência, mas não sabe se volta. Flávio, o policial civil, por exemplo, que vai para enfrentar uma quadrilha de assalto a banco, o cara com munição de furar tanque de guerra, você atira aqui e pega alcance de 3 quilômetros e você tem que meter a cara para ir lá. Então, se o Estado não reconhecer isso, não der o máximo de proteção possível para esse cidadão, quem é que vai lá? Só quem vai é a polícia. Então, a gente tem que reconhecer. Verdade. Tem um outro projeto que institui a Escola de Administração Penitenciária. Esse projeto é o seguinte, tem o sistema prisional, o policial penal que dava curso para outros colegas, ele não podia receber por ser instrutor. Eles tinham que ter aula na direção da Polícia Civil, na academia da PM, no Cefap, porque eles não tinham a estrutura deles. Então, a gente está criando no próprio complexo prisional. Esse projeto é desde 2016, estava parado na casa, a gente conseguiu trabalhar e agradeço ao presidente Marcelo Vitor e o deputado Paulo Dantas, porque me ajudaram nisso aí. A gente consegue botar para andar essa escola e aprova isso aí. Vai vir concurso, esses policiais penais, se a escola estiver pronta, serão formados lá dentro, terão instrução na unidade do lado. Os policiais penais que já trabalham poderão fazer curso de aperfeiçoamento lá dentro. Então, tudo dentro do complexo. O cara tem que fazer trabalho lá. Vai ter que ter uma instrução na academia da PM, na Praia da Avenida? Vai ter que vir para Jacarecica, da Polícia Civil? Não, tem que ser lá. Então, vai ter essa escola lá para formação, aperfeiçoamento, palestra, tudo que tiver a ver com a atividade policial militar, policial penal, vai ser feito dentro da unidade prisional por eles. Naquele complexo ali, ele vai cuidar dele mesmo. A transformação, né, que é emblemática. Polícia Penal mudou o perfil dessa tropa? Não mudou o perfil porque o concurso que mudou, sim, o perfil que foi em 2006, já tinha mudado já, né? Então são hoje profissionais que foram... Antigamente todo mundo trabalhava lá, policial militar, policial civil, né? Hoje não, é o policial penal que está lá dentro, na parte externa alguns prestadores, mas hoje tem. O que o governo federal fez foi normatizar o que já existia, que é uma categoria voltada para tomar conta do preso do sistema prisional. E é quem mais entende, é quem mais sabe como se trabalhar dentro. Os caras são bons. O nosso sistema prisional em Alagoas, ele é referência no Brasil, na questão de fuga, de tratamento do preso, tudo isso aí. Tenho certeza que, se não for o melhor, é um dos melhores do Brasil, é o policial penal aqui em Alagoas. Não tenho dúvida disso. Então, a criação disso aí é apenas para dar segurança para eles, porque tinha muito problema, às vezes até para entrar em banco os caras queriam questionar. Porque toda categoria nova, Flávio, sofre com isso. Sofre. E eu tinha dito, país vai mudar isso aí. Então, a Polícia Penal, quando ela é criada e é normatizada isso aí, trouxe segurança para o policial penal, para ele trabalhar ainda melhor dentro do sistema. E não é uma restrição que é antiga.
bem recente, há bem pouco tempo, o penal não podia usar arma. Né? Há 3 anos atrás, eu acho que tinha problema com isso aí em banco. Não sei se era a Caixa ou se era o Banco do Brasil que não queria permitir. Isso não é polícia. Existe isso. Mas é por ser recente. Hoje, certamente, se alguém proibir o policial penal de entrar armado, ele vai ser preso. Vai ter problema sério por isso aí. Existe, não sei se você acompanhou, me parece uma recomendação do Conselho de Segurança do Estado sobre as atividades em operações da Polícia Penal. O senhor acompanhou essa decisão? Um pouco. São questões de atividades externas que eles estão cumprindo e o CONSEG tem questionado, mas o CONSEG está errado isso aí. O policial penal tem essa atribuição, sim. Ele pode, sim, trabalhar na rua e eles vão olhar melhor e vão rever isso aí. Eu acredito que ninguém tenha mais informação sobre o crime do que um policial penal. Rapaz, aquilo ali é uma ferramenta para tudo no mundo e, repito, eles continuam, como toda a segurança pública aqui em Alagoas, continua sendo subvalorizada e sendo perseguida pelo governo do Estado. É uma pena, porque os caras têm tudo para dar uma aula, a gente ali dentro, sobre crime organizado, sobre identificação, sobre informação. Se o Estado olhar melhor para aquilo ali, o sistema prisional vai produzir muito mais ainda para a segurança pública aqui no Estado. O senhor acredita que o sistema penitenciário está administrado? Sim. O Coronel Marcos Sérgio está antigo no sistema, ele é um cara que ele consegue lidar com a categoria, com o familiar do preso, com o governo. É um cara que ele tem uma boa habilidade com ambos. É difícil, né? Porque se você defende o governo, a categoria reclama. Se defende a categoria, o familiar do preso reclama. Mas eu vejo ele como um cara que consegue manter isso bem equilibrado. Não é fácil, não. Um grande gestor. Mas eu defendo que o secretário de ressocialização tem que ser um policial penal. Eu defendo isso. Mas ele já fez uma transição muito boa. Já tem melhorado muito. A PM está saindo pouco a pouco do sistema prisional. E, na minha opinião, cada um tem que tomar conta do seu quadrado. O PM no quartel, o civil na delegacia e o policial penal no presídio. Isso está acontecendo e tende a acontecer isso o mais breve possível. Porque eu fui subsecretário lá em 2002. E foi? E era o Coronel Evaristo, o secretário. Uhum. E, naturalmente, ia com a sua equipe de trabalho. Sim, todo mundo puxa o seu, normal. Mas aí com policiais militares. E hoje o Coronel Marcos Sérgio, ele fez uma transição muito interessante. Hoje a maioria, acho que todos os diretores quase de unidades são policiais penais. O serviço continua sendo a contento. Isso depende também da categoria. A categoria tem que aprender a respeitar o colega que é diretor. Isso é importante também. Isso, internamente, a gente tem muito problema com isso. Mas eu acredito que todo mundo está amadurecendo isso aí vai melhorar. Ele está fazendo o caminho para entregar isso à Polícia Penal. Eu também acredito. E faz de uma forma exemplar, merecedora de todos os elogios. O senhor mantém um alinhamento político ainda mantém um alinhamento político com o presidente Bolsonaro e suas pautas? Só vou deixar de manter se ele for corrupto, como eu sei que ele não é. No resto eu vou discordar de alguma coisa, concordar com outra, mas estou topado com o presidente, sem sombra de dúvida. Ele foi criticado por ter usado uma expressão de policiais, CPF cancelado, ao se referir à morte do criminoso Lázaro Barbosa em Goiás. Como o senhor analisa essa? Ele tem direito da opinião dele, eu concordei, eu teria falado isso também se me perguntassem, sem problema nenhum. Com o maior sorriso estampado na cara. O senhor acompanhou essa caçada ao Lázaro? Acompanhei. Eu me preocupo, Flávio, com esse destaque que dão alguns bandidos. Imagine hoje, com todo mundo com celular, com internet à vontade, e na época do Lampião. Então, assim, é complicado, porque algumas pessoas terminam idolatrando aquele bandido. A gente está falando de um cara, do Lázaro, que, por exemplo, era estuprador. A última família que ele matou o pai, o filho de 21 anos, o filho de 15, estuprou e matou a mãe. Então, se alguém está, de alguma forma, querendo defender esse cidadão, caba velho. Eu ia falar que reze para não ser com você, mas um cara desse não reza. Então, torça para não ser com você. Agora, e aí vem a questão vamos lá, nós tínhamos 4 pessoas que certamente poderiam se defender se tivesse uma arma de fogo. Tanto a mulher, como o menino de 15 anos, como o filho de 21, como o pai. E não tinham uma arma em casa. E há essa previsão legal para ter, né? Tem que ter, porque você que mora em casa principalmente, você que viaja, você que tem sítio, tem a sua arma de fogo.
Não, você não precisa gostar de arma de fogo, não. Tenha. É para não precisar, mas se precisar, você vai ter lá. Bebeto, a mídia levou o Lázaro à condição de quase herói, né? Bota a polícia para andar. E tem gente que vibra, né, com essa demora da prisão, né? Tem gente que torcia, né, por isso aí. Vira um herói. Aí quando a polícia vai fazer a prisão de uma pessoa dessa, que antes já tinha disparado 15 tiros. Várias vezes, em várias situações. Reagiu. Aí quando vai fazer a prisão, logicamente ele reagiu e é morto. Aí já vem a questão, Lázaro não estava sozinho, estava com a organização criminosa. Isso só ocorre depois que... Flávio, vamos lá. Tem gente que questiona a ação da polícia, né? Vocês acham que se o Lázaro quisesse se entregar, ele não tinha se entregado? Tinha ido para uma igreja, tinha chamado um repórter, tinha feito uma live, como ele foi na casa de várias pessoas e fazendo, ele tinha procurado um meio de se entregar com toda a segurança do mundo, mas ele não ia se entregar. A fuga dele já mostrava isso. Bastava fazer uma live. Ele fazia uma live, eu estou aqui em tal canto, ao vivo, esperando a polícia me prender. Quem é que ia matar esse cara? Ele morreu porque ele reagiu. Ele não ia se entregar. Então, quem quiser questionar, questione. Agora ele reagiu. E aí, como ele reagiu, foi pro fuzil. Verdade. Como o senhor avalia a limitação do policial militar se manifestar politicamente? É complicado. Como eu disse no começo, a gente é regrado por uma legislação arcaica e ultrapassada. Eu acho que todo mundo tem direito de se expressar, e o militar também tem que ter. O meu direito só deve parar, independente de eu ser deputado ou não, é quando eu falto com respeito com você. E aí isso deve ser questionado judicialmente. Quem se sentiu lesado tem que processar a pessoa. Mas eu acho que todo cidadão tem direito. Imagine você não poder se expressar. Você não poder parabenizar o presidente ou criticar o presidente. Parabenizar o governador ou criticar o governador. Desde que de forma respeitosa. Não é porque é autoridade não, porque é outro ser humano, respeite. E quem se ofendeu, que represente. Eu tenho várias representações, aceito toda a crítica. Agora, se faltar com respeito, algumas pessoas vão nas redes sociais, inclusive em matérias que me criticam, faltam com respeito, se eu identificar, eu processo na hora. Na hora, jornalista eu estou processando, porque se você olhar o texto, o cara deixa de questionar e criticar, por exemplo, um projeto de lei meu, uma postura minha, para faltar com respeito. E falta de respeito eu não aceito de ninguém. Nunca aceitei e não vou aceitar agora. Então, assim, eu acho que o militar tem direito sim, deve ter direito sim, desde que ele faça com respeito. Se ele não respeitar, que ele responda judicialmente por isso. Pronto. Essas manifestações geralmente elevam a pessoa, tem curtidas, seguidores e... Estimula, né? Estimula e pavimenta, assim, uma possível candidatura à política, né? Deputado, senador, enfim, o que for. O senhor acredita que esse número de candidatos policiais irá aumentar? Eu acho que pode aumentar. Eu acho que pode aumentar pelo momento que o país vive, de gostar desse perfil de quem bate de frente com o que está errado. De quem faz uma mídia que a gente percebe que algumas pessoas forçam a barra. Esse aí não convence, não. Esse aí pode ser policial militar, pode ser médico. Não convence. Não convence. Mais cedo ou mais tarde ele se perde no discurso, ele vê que é forçar. Primeira coisa, se você quer representar uma categoria, você tem que trabalhar. Né? Se você, por exemplo, porque o delegado Fábio Costa representou a segurança pública? Porque ele passou segurança para o cidadão? Porque ele trabalhava, o cara viu o cara atuando, o cara era atuante. Então, não adianta chegar lá um policial que o cara nunca viu na rua, um bombeiro que nunca salvou ninguém na vida, que você não vê ele realizando o seu serviço, querer representar o serviço dele, se você não vê um exemplo dele enquanto servidor. Então, se você quer se apresentar nesse perfil, mostre que esse é o seu perfil. Mostre sua história. Você vai falar e não vai mostrar, né? Tem que passar pelo grupo de ações rápidas, Tigre. E a rua lhe conhecer primeiro. Flávio, pode ser o serviço mais simples que for. Mas se você quer representar, por exemplo, a segurança pública, ou você quer representar um bombeiro, um policial penal, as pessoas precisam ver que você se identifica com aquilo, que você trabalha com aquilo, né?
Tem gente que fala, mas tem gente que eu nunca vi trabalhando. Tem gente que que vive na mídia social usando a sua instituição, por exemplo, mas que eu nunca vi trabalhando. Então, esse cara não vai, essa pessoa não vai vingar. Eu não acredito nisso. A não ser que ela venha com outro perfil, né? Aí ela venha buscando outro segmento, aí tudo bem, mas não na segurança pública. O senhor tem um colega de bancada, né, o Chico Tenório, deputado Francisco Tenório, delegado, e estão na Assembleia todo o tempo. E o vereador Fábio Costa, que tem um papel na Câmara dos Vereadores. Como o senhor analisa a relação, essa relação dos senhores com relação à classe? A relação com o Fábio Costa é topada. Eu falei até com ele agora, antes de vir para cá, estava conversando com ele no telefone. O Fábio é topado, a gente discute as coisas junto, resolve as coisas muito junto. Eu tenho um elemento muito bom com o Fábio. Com o Chico é aquelas brigas de vez em quando, é amor e ódio, né? Tem hora que a gente briga, tem hora que a gente tá junto, mas é o plenário, né? Então, mas também é uma relação boa, tem demandas que é da categoria que a gente discute junto, às vezes a gente converge, às vezes a gente diverge, mas assim, eu tenho uma relação boa com as categorias, eu procuro ser acessível, procuro estar acompanhando os problemas. São categorias grandes, né? A segurança pública, se eu não me engano, a gente só perde para a educação em número de funcionários. Então, assim, todo mundo pensa diferente, né? São várias cabeças, mas que a gente tenta estar sempre representando, no mínimo, a maioria. A briga é por ideias. E cada um olha para o seu mundo. Mas é normal. Existem pautas que são para todos e pautas que são mais individualizadas. E a gente tenta ser justo em cada uma delas. Como o senhor analisa a segurança pública no governo Renan Filho? Olha, foi um avanço. A gente vinha do governo do TEL, que foi desastroso na segurança pública. Até a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas o governo Renan Filho, ele conseguiu colocar as pessoas certas, no lugar certo. E melhorou muito a questão da perseguição, do policial ter liberdade para trabalhar. Só isso, eu atribuo isso aí, a não ter esse perfil perseguidor que tinha no governo TEL, uma melhora de no mínimo 50% na segurança pública, onde o policial trabalhou mais à vontade, houve menos perseguição, isso do soldado ao coronel, do agente ao delegado, isso melhorou muito. E aí vieram investimentos, né? Vieram recursos, viaturas, armamento e principalmente essa mudança de uma gestão desastrosa que foi Teotônio Vilela na segurança pública, desgraçada que foi, um lixo de gestão na segurança pública, péssimos secretários. O único que eu posso falar aqui que tentou fazer o certo e não deram o tempo para ele foi o general Sarrocha. Verdade. Cara que entende muito segurança pública muito. Cara muito experiente, centrado, que quem não conheceu perdeu muito com isso. Um cara simplíssimo de tratar as coisas. Verdade. Muito correto. O resto, para mim, foi um desastre. Os outros nomes que o Teotônio Vilela colocou. E aí a gente mudou da água para o vinho. Então, naturalmente, só tirando esses que não entendem segurança, coronéis, delegados que foram secretários, que não entendem nada de segurança pública, e colocar gente que pelo menos deixou a polícia trabalhar, isso já melhorou muito. O César, né, que eu acho que tinha... Não, foi o pior. Foi a pior de todos. Perseguição e perseguia Dário César foi o pior, que ele não sabe nem o que é segurança pública, nunca soube na vida e continuou sem saber. Acompanho. Porque nós temos no governo Renan Filho as gestões do Alfredo Gaspar, primeira, Coronel Lima Júnior e agora Alfredo Gaspar. Como o senhor analisa esses três momentos dessa segurança? Alfredo trouxe para a gestão o perfil de um cara que pegava na mão de todo mundo. O líder. Que tinha um trato simples com o policial e que ouvia. E deu bons resultados. O Lima Júnior já não tinha tanto esse perfil, talvez pelo militarismo. Inclusive, eu conversava com ele, não, Beto, não é assim, mas ele não tinha essa questão de pegar na mão, de ouvir o cara, que o militarismo faz isso. Sabe? É da formação. É uma merda, desculpa, é lasco isso aí. Então... Mas os números do Lima Júnior foram melhores. O resultado do Lima Júnior, apesar dele não ter essa dinâmica de mídia que o Alfredo tem, os números dele foram melhores. Mais discretos, mas foram melhores. E aí volta agora o Alfredo, que talvez tenha pego esses números melhores e tenha mantido, tenha feito trabalho. Lógico que hoje ele tem implementado um perfil politizado, a gente vê e recebe relatos de vai um carro com ele, outro carro com um repórter, com câmera. Isso é uma pena. Eu lamento muito, porque é um cara que eu admirei muito já enquanto procurador de justiça, enquanto secretário, que hoje tem politizado o cargo dele
Eu tenho outros relatos também, mas que não é o momento de tratar agora. Mas é uma pena ver isso aí. Ver um secretário de segurança indo para uma ocorrência policial atrás dele com a equipe bancada pelo Estado, provavelmente, para estar filmando a fala dele, filmando as ações deles, que não é o papel dele, né? No primeiro momento, e a gente destacou isso aqui várias vezes, era um secretário que arrastava com o seu próprio exemplo. Em toda ocorrência ele estava presente, estava lá acompanhando, dando moral para a tropa. E sim, é o líder que lidera com o exemplo, arrastando todo mundo. Exatamente. Quando ele chega depois de uma campanha política, que ele mantém esse mesmo perfil, ele está presente em tudo. Mas se tiver algum outro traço de possível propaganda, uma projeção política, isso gera mais interpretações. Não é má interpretação não, é porque infelizmente o negócio está sendo feito de forma feia. Bom, vou falar uma coisa aqui, por exemplo, o sequestro da menina, a guarnição, quando encontrou com a menina, teve que esperar ele chegar lá por mais de 1 hora, porque ele queria levar a menina para os pais. Então a guarnição deveria ter levado e teve que esperar ele chegar para colocar a menina no carro dele para ele poder fazer essa entrega na família. Isso é feio, é lamentável, é uma pena. Eu não sei se ele é mal assessorado, mas isso não devia acontecer nunca. A família não devia esperar nem 1 minuto para ter sua filha de volta. E infelizmente aconteceu isso. A rigor, ele não precisaria disso. Nem deveria fazer isso, cara. Isso é feio. Para o histórico desse cara aqui, isso é feio. E as pessoas estão vendo isso e talvez só ele não esteja vendo. E às vezes o cara que critica é porque não é mais amigo ou porque é ingrato. Não. Eu ainda quero o bem dele. Ah, claro. O sucesso dele é o sucesso de todos nós. Não, eu estou falando dele como pessoa. Eu quero o bem dele. Claro. E eu disse isso a ele antes da campanha. Eu não sei a quem ele está ouvindo, mas está ouvindo o recado errado, a dica errada, eu acho. É uma pena. Verdade. Qual a sua avaliação sobre a Ronda do Bairro? A Ronda do Bairro é um serviço que tem trazido pontualmente uma segurança. Eu não concordo muito com o serviço extra nas polícias. Eu acho que o policial tem que usar da sua folga para descansar. Mas que diante do que a gente tem do governo, isso na política eu aprendi, que a gente não vai ter tudo que a gente quer, que às vezes tem coisa que a gente tem que aceitar. É o que a gente tem, já que a gente não consegue melhorar o salário da polícia, já que a gente não consegue melhorar alguns direitos dos policiais, não consegue trazer mais alguns benefícios, que ele pelo menos, querendo, abra mão da sua folga para melhorar a sua renda, porque o policial tem que ganhar bem e tem que aproveitar a sua folga para estar descansado e trabalhar da forma mais equilibrada possível. Não estar todo dia de serviço. Isso não é bom não para o policial. E é estressante. Mas não faz concurso. Então fica... A Polícia Civil que está há 10... Não. Vai fazer 10 anos sem concurso. É, por aí. Foi em 2016. Polícia Civil... Não, para delegado, foi só para delegado. 2012, correto, desculpa, perdão, 2012. Isso mesmo, fazer 10 anos, isso mesmo. Tá, isso mesmo. Estamos indo para 10 2012, anos. Perdão, isso mesmo. E você imagine, 10 anos, aí quando faz concurso faz de 1.000 pessoas. Não podia fazer todo ano de 200, o impacto era menor, o oxigênio vinha de pouco a pouco na tropa, aí fica segurando o cara para não ir para casa, né? Então é uma pena isso aí. Vamos voltar para a política. Como foi construído o alinhamento político com o prefeito JHC, então deputado federal? Olha, eu sempre simpatizei com o JHC. Algumas pautas ele é muito amigo do Eduardo Bolsonaro. Eu sempre contava com o Eduardo, conversava sobre ele. Eu queria ser candidato a prefeito de Maceió, eu queria ser candidato, achava até que era um momento muito bom para mim. Mas infelizmente o partido não me liberou, a gente entrou no litígio com o partido e eu não pude ser candidato. E aí eu tinha que decidir alguém para apoiar, meu município, né? Eu não podia ficar de fora dessa eleição. Conversei com o doutor Alfredo, conversei com o JHC, conversei com o... Não com o Davi, por exemplo, que parece, o Davi foi o que eu menos conversei. Conversei muito com o Marcelo, Vitor, com o Bruno Toledo. E aí fui a Brasília, conversei com o Eduardo Bolsonaro sobre isso. Ouvi todo mundo, eu procuro ouvir. Outra coisa que a política me ensinou também, e a polícia foi ouvir, principalmente quem tem mais tempo na política, quem tem mais tempo de polícia, e decidi o JHC pelo conjunto da obra. Eu achava que o momento era para esse, a gente tinha que quebrar essa questão desses sobrenomes aqui, de alguns sobrenomes aqui em Alagoas,
E acreditei no perfil dele, acredito, ainda que tomei a melhor decisão e decidi apoiá-lo porque ele estava querendo o melhor para Maceió. O senhor acompanha o trabalho do delegado Tiago Prado na segurança? Acompanho, eu estive com o Tiago Prado ontem. Tiago é um excelente delegado, tem sido um excelente secretário, é pior do que uma delegacia, aquela secretaria. É pior do que uma delegacia. Verdade. Então, a gente tem, até porque ele cuida de muita parte do centro, eu gosto muito do centro, me criei no centro, então tenho falado com o Tiago. Às vezes tem época que eu falo mais com o Tiago do que com o Fábio, mas eu me dou muito bem com ele e desejo sorte e o Tiago vai fazer um bom trabalho. Foi uma excelente escolha, foi do prefeito. Tem alguma transformação já implementada por ele dentro da Guarda Municipal? Essa volta da aproximação com os comerciantes, essa volta de conversar com o ambulante, essa busca de resolver os problemas que o centro tem. O Tiago tem se aproximado, ouvido todo mundo e pouco a pouco ele vai trazer um resultado interessante. Essa questão da praia, também da situação da praia, para que o comerciante legalizado, para que o ambulante legalizado, ele tenha o seu direito respeitado. Acho que ele vai dar... É recente, né? Está 5, 6 meses na pasta, mas o Tiago vai conseguir colocar o perfil dele e o Maceiense vai ganhar muito com isso. Em breve poderíamos ter um guarda municipal comandando a segurança pública? Municipal? Sim. Por que não? Tem excelentes guardas lá, excelentes guardas municipais. Porque não é só guarda lá, né? Aquela categoria não é só guarda, né? Não. Então, assim, é muito mais ampla. É outra categoria que precisa ter concurso urgente, né? Concurso da guarda foi, acho que uns 20 anos atrás, né? Então, precisa urgente trazer. E a guarda municipal de todo o município, que ela atua como polícia, ela tem trazido bons resultados. A gente vê em outros municípios aí, só que é muito problema para pouco efetivo. Então... Você imagina a Polícia Militar, ela não ter que atender a ocorrências referentes ao patrimônio público municipal, né? Ela só ir para outras demandas específicas. Entendeu? Só tem a ganhar. Cada um tomando conta do seu, quem ganha é o cidadão com isso. Cabo Beto, qual o seu futuro político? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem muita gente questionando que eu deveria vir a governador. Eleição para governo é uma eleição muito difícil, não é... Eu nem me sinto pequeno para isso, nem serei prepotente também sobre nossa candidatura. Mas tinha toda a vontade do mundo de ser candidato a governador, toda a vontade do mundo, mas é uma eleição muito difícil, né? Será que a grande massa do alagoano, né, ele amadureceu para isso? É uma votação que demanda uma eleição que demanda uma votação muito expressiva. Então, eu tenho medo de tentar dar esse passo tão grande e ficar sem um canto e sem outro. Nem ser mais deputado, nem também ser governador. Então, a gente tem que medir, tem que decidir com calma. Mas, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas me cobram isso aí, pedem. Não, que a gente que vá, mas, assim, eu não sei se era o momento. Primeiro mandato. A gente não fez muitos vereadores, eu acho que eu fiz apoiei 5 ou 6 vereadores aqui no estado. Então, quem sabe numa próxima, a gente com mais vereadores ainda, tendo uma base. Quem esse voto para governador, tem muito trabalho de vereador, de prefeito. Então, assim, tem que ter calma para dar o passo certo, né? A gente pode vir disputar Senado, pode vir disputar federal, pode vir para a reeleição, né? A gente vai disputar vai, mas vai decidir com calma, vou decidir com calma. Mas não descartei nada. Nem também quero tudo, quero decidir com calma, conversando com o Fábio Costa, com muitos amigos, né? Também conversando com Brasília para a gente tomar a melhor decisão. Tiago Prado já é um quadro a ser recebido? É um excelente nome que está aqui, está guardado, não pode ser descartado. Tiago Prado de jeito nenhum, é um excelente nome e pode ser um excelente candidato. Verdade, um grande quadro da polícia. Deputado, nós temos aqui mais 2 minutos, José, 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, pessoal, como eu falei há pouco, a gente está no primeiro mandato. Lógico que eu não vou acertar em tudo que eu faço, mas eu não faço nada com má intenção. A gente, às vezes, tem coisa que a gente não fala porque é melhor não falar, tem coisa que a gente fala demais, porque o sentimento é esse, é natural, né? Eu fui eleito para representar uma parcela da população. Tentarei sempre colocar nas minhas ações esse perfil dessa parcela que eu reconheço qual é o perfil, mas respeitando também quem pensa diferente. Eu acho que a gente precisa suavizar esse momento de tanto extremo na política. Isso não faz bem a ninguém. A gente tem que respeitar quem pensa diferente, mas trabalhando também para impor a nossa vontade. Isso é democracia. E que vença o melhor e que vença a melhor proposição. Mas a mudança que você sonha aqui para Alagoas, a liberdade que o alagoano precisa, só depende de você.
tenha certeza que o seu voto pode fazer a diferença no seu município, no seu estado. E você é capaz de fazer isso. Volta a discutir política. Em 2018 a gente teve muito isso. 2020 a gente teve muito isso. A política é tudo na vida da gente. A política é o preço do combustível, é a tarifa de água, de luz. Então volta a discutir política, porque tudo na vida da gente passa, querendo ou não, pela política. E como eu digo, Flávio, se cada um fizer a sua parte, tem jeito e vai dar certo. Boa sorte pra gente. Muito obrigado. À disposição, meu irmão. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima.